Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 22 de novembro de 2025, rodadinha mais curta da NBA que começa bem cedo, mas hoje a gente vai fazer um filtro aqui com as melhores opções do dia, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo você sempre será lucrativo. A gente vem tendo uma temporada espetacular aqui e também no nosso grupo VIP, o contato tá aqui embaixo, mas a gente sabe que dias ruins podem vir, a gente não vai acertar tudo, né? Então essas coisas acontecem, mas a gente sempre trabalha se baseando em informações de fato que ajudam a gente a tomar boas decisões. E para você aprender a operar com o número de estatísticas, sim, aprender. Porque lá atrás os apostadores eles falavam para vocês que vocês vão ficar rico do dia para a noite se baseando nas chips deles e também na capacidade deles de prever o futuro. Depois, muitos começaram a vir falando a respeito de números e estatísticas, como a gente faz, mas eles nunca ensinam para vocês como é esse método, como é essa forma de avaliar, e a gente aqui no Cesta de Trade se propõe a tornar vocês apostadores de alto nível. Então, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nada, para assistir o nosso vídeo assim que a gente publica, lembrando que principalmente nos finais de semana tem muitos jogos com horários aleatórios. E também não se esquece de deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 150 likes para esse vídeo de final de semana. Vou dar uma folguinha para vocês, a gente conseguiu quase 300 likes no vídeo de ontem, foi quase um dos nossos recordes, então 150 hoje tá de bom tamanho, vai ajudar demais, mas vamos fazer de tudo para poder tentar equilibrar o número de pessoas assistindo o vídeo e também de likes. Nosso Instagram tá na tela para vocês, @cestadetrade, o contato do grupo VIP tá aqui embaixo, com muitos guias, e-books, favoritos da noite, as melhores zebras. Ontem a gente falou, cuidado ali com o jogo do Warriors e Blazers. A gente também indicou handicap positivo do Nets e tudo isso você confere lá no nosso grupo VIP, beleza? Bom, vamos começar aqui com, como eu disse para vocês, dos jogos que a gente acha que de fato tem coisa interessante. Hornets e Clippers não é um desses jogos, então a gente vai falar de Magic e Knicks. Para essa partida a gente tem um confronto interessante de dois dos times com mais potencial nessa Conferência Leste. O Knicks, que joga como visitante, é o favorito para essa partida porque é um time que não teve grandes oscilações até aqui na temporada, mas acima de tudo a gente vai indicar um jogador. A gente quer pelo menos 25 pontos do Jalen Brunson. Vamos aqui em Marcos, odd em 52 é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. E pessoal, vou pedir o seguinte para vocês, deixem aqui embaixo hoje e domingo comentários, porque segunda a gente vai divulgar para vocês um vídeo respondendo dúvidas da galera aqui e a gente vai tentar tornar isso um quadro fixo aqui no canal. Beleza? Então qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que a gente deve responder para vocês em breve. Mas por que o Jalen Brunson é um jogador interessante para a gente investir hoje? Simplesmente porque a gente está falando aqui de Orlando Magic, que tem como seu principal ponto fraco defensivo a defesa de armadores. É o terceiro time que mais sofre pontos para armadores em toda a liga. E quando a gente vai aqui em Play Type e coloca Isolation, ou seja, no mano a mano, a gente está falando de um Orlando Magic que é o time mais vazado da liga em jogadas de mano a mano em toda a NBA dentro dessa temporada, e o Jalen Brunson tem o melhor X1 dessa equipe do New York Knicks, além de ter muito volume nos seus arremessos, e além também de enfrentar aqui o sétimo time mais vazado em jogadas de pick and roll handler em toda a NBA. O Jalen Brunson é um dos jogadores que mais tentam jogadas dessa forma em toda a liga. E a gente também tem números dele aqui contra recentemente, né? O mercado projeta ele com 27 pontos para hoje. Nos últimos 15 jogos que ele fez, ele conseguiu mais de 24,5 pontos, ou seja, pelo menos 25 em 10 desses 15. Em 2 jogos aqui ele ficou com 23, ou seja, muito perto desse marco. Em 3 dos últimos 4 confrontos diretos contra o Orlando Magic, ele conseguiu superar essa marca. Lembrando que a única vez que ele enfrentou o Orlando Magic tão inconsistente defensivamente assim nos últimos anos foi nessa partida aqui que aconteceu ainda esse ano, onde ele completou para 31 pontos, tá? O Jalen Brunson, ele vem de 8 overs em 12 jogos nessa temporada, são 3 overs consecutivos, média de mais de 28 pontos nos últimos 3 jogos também, e de 28 nessa temporada por completo. Lembrando que 9 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele que enfrentaram o Orlando Magic foram over nas suas pontuações, e mais do que isso, 8 dos últimos 8 consecutivos também. A gente indicou na pontuação do James Harden que bateu, do Stephen Curry que bateu, e também do Jaylen Brown aqui, todos esses greens lá no nosso grupo VIP, ou então aqui no canal, tá? Então é um jogador bem interessante pra gente ficar de olho hoje. Vamos partir aqui para a próxima partida, vamos falar de Pelicans e Hawks, vamos trabalhar aqui com over na pontuação total, tá? Então a gente depende dos dois times produzindo bem, claro que não dá para confiar no ataque do New Orleans Pelicans tanto assim, mas eles vão enfrentar um time que joga rápido, que joga e deixa jogar, vão jogar em casa,
então a gente deve ter aqui um jogo bem pontuado, principalmente porque o mercado trouxe linhas aqui abaixo de 230 pontos, que eu considero bem interessante. Vamos de mais de 225,5 pontos totais para essa partida, principalmente porque a gente está se apoiando no fato de que o Atlanta Hawks continua jogando num bom nível, mesmo sem o Trae Young. No mês de novembro, para a gente ter uma ideia, o ataque do Atlanta Hawks foi quase um ataque de top 10, mas acima de tudo eles foram um dos 10 times mais rápidos da liga, então eles estão atacando num nível mediano ali, eles estavam no top 10 até na última rodada, e eles estão jogando num ritmo alto, então a gente vem tendo muitas posses de bola por minuto para que eles possam ser produtivos. A gente está falando aqui de New Orleans Pelicans, que é uma das 10 piores defesas da NBA nesse último mês, e na temporada em geral eles são a quinta pior defesa por 100 posses de bola, cansados hoje porque eles jogaram ontem contra o Dallas Mavericks, eles devem sofrer mais uma vez. Quando a gente fala aqui a respeito dos rebotes defensivos, a gente está falando aqui de o New Orleans Pelicans, que também é o sexto time que mais que tem um pior aproveitamento em rebotes defensivos, o Atlanta o quarto, ou seja, esses times eles podem ter dificuldades de finalizar o ataque do adversário porque eles não são tão bons em rebotes defensivos. Com isso, com rebotes ofensivos, os times podem ter chances de segunda oportunidade, né, de corrigir os seus arremessos errados dentro dessa partida. Nos últimos 3 jogos, tanto o New Orleans Pelicans quanto o Atlanta Hawks estiveram entre os 10 times mais vazados da liga, o Atlanta sofrendo 125,7 pontos, o Pelicans sofrendo 123 de média. Nos últimos 5 jogos do Atlanta Hawks, a gente teve uma média aí de 125,4 pontos feitos e 119,8 sofridos. Isso que a gente tem aqui jogos como, por exemplo, o Atlanta enfrentando uma das 5 melhores defesas da liga, o Atlanta enfrentando aqui um Phoenix Suns que ofensivamente talvez falte elenco ali para poder produzir bem, enfrentaram também o Sacramento Kings e o Utah Jazz, e mesmo assim essa média é bem alta, tá? Lembrando que o Utah Jazz e o Sacramento, por 100 posses de bola, quando a gente fala em relação à sua eficiência ofensiva, os dois times ali estão na parte de baixo da tabela entre os 10 piores, e mesmo assim o over prevaleceu nos jogos do Atlanta Hawks. Claro, muito por conta também da capacidade deles de pontuar bem, eles marcaram pelo menos 124 pontos em 4 dos últimos 5 jogos, mas é em cima deles que a gente pretende trabalhar com esse over, com eles puxando essa linha, pontuando na casa dos 120 e com o New Orleans Pelicans conseguindo ali em torno dos 105 a 110 para a gente poder superar essa linha que a gente busca hoje, beleza? Então a gente vai ter duas defesas não tão confiáveis, um Atlanta Hawks que vem atacando bem, times que jogam no ritmo alto, principalmente o Atlanta Hawks, e 2 rebotes defensivos ruins, ou seja, os dois vão ter pontos de segunda chance, em rebotes ofensivos para corrigir arremessos errados, beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Bulls e Wizards, vamos passar rapidinho nessa partida, porque as linhas de jogador ainda não abriram, tá? Então todo over aqui é possível, principalmente com os dois times envolvidos. São times rápidos, que se defendem mal e que gastam pouco relógio, mas eu confio muito mais no Bulls machucando o Wizards do que no Wizards machucando o Bulls, por mais que o Chicago venha de um jogo consecutivo cansado e deve ter dificuldades mesmo como mandante, tá? Mas eu acho que esses jogadores muito baixos do Wizards não têm um perfil adequado para mim, para poder pontuar e machucar esse garrafão do Bulls que é tão frágil. Já o Bulls tem alguns jogadores interessantes com perfil mais alto, mais físico, de atacar a cesta, machucar, ter volume de jogo e bom passe para a gente trabalhar ou com over em pontuação, olho no Nikola Vucevic, por exemplo, e também no Kobe White e Desumo, que são mais agressivos. Assistências, eu ficaria ali de olho principalmente no Josh Giddey, que no último jogo decepcionou por apenas uma, mas se ele tiver com a linha de 8.5, 9.5 para trabalhar com acima de, pode valer a pena, ou então até no próprio Josh Giddey pontuando bem, com over pontos mais rebotes e assistências, já que o Wizards é um time que também cede muitos rebotes, então, como eu digo sempre, todo over é possível contra o Wizards, resta a gente saber qual o melhor jogador, quais as melhores opções, e a gente vai passar isso para vocês no grupo VIP. Inclusive, a gente fez um vídeo desmembrando todo o Washington Wizards para poder mostrar como esse é um dos times mais promissores para você fazer dinheiro na NBA. Esse conteúdo é exclusivo do VIP ou então do clube de membros do canal, você pode participar clicando no botão aqui embaixo de Seja Membro, apenas R$5, vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, a gente a trazer mais vídeos extras para vocês, e também você vai ter acesso a vídeos exclusivos lá por um ótimo preço, beleza? As vagas do nosso grupo VIP já estão acabando para o plano vitalício, então corra e aproveite, lembrando que por menos de R$1 por dia você pode ter acesso ao grupo VIP mais completo do mundo por 2 meses. Então aproveitem, beleza? Agora de fato vamos aqui com palpite falando de Mavericks e Grizzlies, e eu digo para vocês, sempre que eu vejo Mavericks eu penso em rebotes, porque é um time que joga num ritmo alto, o quarto mais rápido da NBA, então eles têm muitos arremessos por minuto, mas eles erram muito, porque eles são o pior ataque por 100 posses de bola. E eles também forçam muitos erros dos rivais, já que eles são
a terceira melhor defesa da liga por 100 posses. Então tem muito rebote rolando porque a bola simplesmente não cai nos seus jogos, tá? Então a gente tem que pensar também no fato de que eles têm um dos 10 piores aproveitamentos em rebote da NBA, e quando a gente fala aqui no defesa versus posição, para jogadores da posição de pivô, o Dallas Mavericks, eles são o sétimo que mais cede rebotes para pivôs na liga. Então, por mais que eu não goste tanto assim desse time do Memphis Grizzlies para segurar o Dallas Mavericks, considerando que o Mavericks jogou recentemente, vão estar cansados, acho que o Memphis Grizzlies pode fazer com que erros suficientes surjam e que o seu pivô, Zach Edey, consiga o seu over em rebotes. Vamos de mais de 7.5 rebotes do Zach Edey, ele que é uma das principais esperanças para o futuro mais de médio e curto prazo dessa franquia, tá? O Zach Edey, além de todas essas informações que a gente passou, ele é projetado com 8 rebotes para essa partida, tá? De acordo com os especialistas, ele conseguiu superar essa marca em 11 dos últimos 15 jogos que fez, e também desses 15 jogos, apenas em um ele não bateu pelo menos 7 rebotes, ou seja, geralmente ele tá muito perto ali e indo muito bem. Nessa temporada são 7.3 rebotes de média, claro que a gente espera que ele consiga 0.7 a mais para a gente garantir esse green, mas 7 dos últimos 9 pivôs com características semelhantes às dele que enfrentaram o Mavericks foram over nos seus rebotes, tá? Os últimos 4 consecutivos conseguiram pelo menos 11, o que também é muito positivo. Cada vez mais ele deve ganhar minutos, porque a gente tá falando aqui de um Memphis Grizzlies que praticamente tá largando a temporada e o Ja Morant tá de fora para hoje, além do Brandon Clark, são jogadores que poderiam roubar alguns rebotes dele. O Jaren Jackson Jr. é dúvida, e se o Jaren Jackson Jr. jogar, quem sabe, depender das linhas ali, talvez ele não seja o nosso principal alvo, mas ele perdeu o último jogo, pode não jogar hoje, porque esse Memphis, na minha visão, já eles vão largar essa temporada de vez. O Zach Edey me parece o jogador mais promissor para essa partida. E para finalizar, vamos falar do jogo que acontece na virada da madrugada do dia 22 para o dia 23, Denver e Sacramento Kings. O Denver vem cansado depois de um grande confronto ali contra o Houston Rockets, onde eles tiveram que se recuperar no placar, né? Tava sempre muito parelho, então foi um jogo de nível de tensão alto, todo o foco de estratégia ali, nível de mobilização do Denver estava em cima daquele jogo e não no de hoje, então o Sacramento Kings pode dar um pouquinho mais de trabalho do que a gente espera. Isso quer dizer que eu vou indicar um handicap positivo dos Kings? Não, eu não tô maluco, mas dá para acreditar que eles possam pontuar bem também, bem como o Denver deve explorar esse time muito baixo e ruim defensivamente dos Kings. Então vamos de mais de 231,5 pontos totais para essa partida. Nos últimos 10 jogos do Sacramento Kings, a gente teve uma média muito interessante de pontos, considerando aqui que hoje eles são o terceiro pior setor defensivo da NBA e também o sexto time mais rápido. Então a gente tem um time que gasta pouco relógio, ataca a cesta com velocidade e se defende mal, características totais de um time over. Claro, seria melhor se eles fossem uma eficiência ofensiva boa, coisa que eles não são a quinta pior da NBA, mas essa característica de fazer movimentos de fora para dentro, atacar a cesta, como o DeRozan e também o Russell Westbrook podem fazer, é um cenário perfeito para times que gostam de machucar esse Denver Nuggets. E nos últimos 10 jogos a gente teve uma média de 108,6 pontos feitos por eles e 127,4 sofridos. Certamente eles vão ter uma melhora, né? Nos últimos 2 jogos eles não bateram a casa dos 100 pontos, acho que hoje contra o adversário que não é genial defensivamente, apesar de fazer uma boa temporada defensivamente, né? Ainda dá para eles pontuarem um pouquinho mais e manter esse nível alto de pontos sofridos que o Denver deve corresponder. O Denver Nuggets, que a gente espera que contribua nessa pontuação, nesse over, é o segundo melhor ataque da NBA. A gente tá falando aqui de um Kings que já enfrentou o Denver 2 vezes nessa temporada. A gente teve uma partida que teve mais de 250 pontos e a outra parou ali nos 230. Foi quase esse número que a gente busca para hoje, mas repito, a gente deve ter uma mudança hoje que deve ser muito relevante, tá? Naquela ocasião ali, a equipe do Sacramento Kings completou para 85 arremessos de quadra, foi o seu segundo pior número aqui dentre esses 10 jogos, ou terceiro pior para falar a verdade. Eles devem bater a casa dos 90, que é muito mais perto da sua média para esse jogo hoje, já que acelerar o jogo contra um time cansado, que conta com o Nikola Jokic ali como protagonista e principal protetor de ar, é o melhor caminho para você conseguir conquistar uma vitória. Já os Nuggets, em seus últimos 10 jogos, eles fizeram 123,7 pontos, sofreram 113,3, o que daria uma média de mais de 240 pontos nas partidas em que eles se envolveram, que seria suficiente para esse over que a gente busca hoje. Esse over bateu contra os Pelicans, contra os Bulls, contra o Timberwolves, contra os Clippers, quase bateu aqui contra o Sacramento Kings e também ficou perto aqui contra o Indiana Pacers. Esse over bateu em 7 desses 10 jogos, ficando abaixo aqui contra o Houston Rockets, contra o Indiana Pacers de fato bem abaixo e contra o Kings por apenas 2 pontinhos aqui. Lembrando que o Houston joga no ritmo muito mais lento e tem uma ótima defesa, não era tão simples a missão do Denver pontuar contra eles,
mas hoje eles devem ter mais facilidade e cansados, o Kings deve se aproveitar disso também. Vamos só dar uma olhadinha aqui na escalação dessas duas franquias, porque a gente está falando de um confronto no qual a gente deve ter esse Sacramento Kings que tá largando, né, fazendo um super saldão dos seus jogadores. Talvez eles poupem algumas peças importantes, como por exemplo o Sabonis que tá de fora. Cara, isso aqui tá com cara de que não, ele não tá machucado, tá? Ele tá fugindo aqui para poder ser uma boa peça de troca. Fingiram aí que ele tem lesão, tá na cara isso daí pelo menos é um pensamento que eu tenho. Geralmente times de tank fazem isso, mas tá tudo bem. Ofensivamente ele tá com a taxa de usabilidade bem baixa nessa temporada, e defensivamente tem um Wilbanks ali do outro lado, melhor ainda, porque ele é péssimo. Dá pro Jokic ajudar seu time a produzir bem nesse garrafão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Vamos de over no jogo entre Denver e Kings, e vamos de over também ali no jogo entre Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans. A gente espera um over 7.5 rebotes do Zach Edey, jogador e pivô do Memphis Grizzlies gigantesco, e também pelo menos 25 pontos do Jalen Brunson, principal pontuador ali, na minha visão, o melhor jogador desse New York Knicks, controlando o match, que se defende mal, mas sofre aí com armadores. Para mais palpites, confira o nosso grupo VIP, chame no WhatsApp, garanta sua vaga. Tem grupo gratuito também, o link tá na descrição desse vídeo. Participem lá e garantam as melhores oportunidades e promoções também. Muito obrigado pela sua audiência. Falou!